Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, episódio 71. Aqui é um espaço onde as histórias reais, negócios inteligentes e pessoas visionárias encontram voz. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, terapeuta de casais, CEO da do Cris Exclusive, idealizadora da rodada de pitch e também do Happy Hour Entre Elas. E claro, sou a host, a apresentadora desse podcast que é feito com muito amor, com muito carinho. Mas antes de eu chamar esse meu convidado, que ele é surreal, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Unimar EAD, levando educação de qualidade para todo o Brasil, do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamento. Revista e portal Mães e Filhas, conectando famílias e histórias com propósito. O Boticário Marília, referência em beleza de autocuidado. HK Fotos e Eventos. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos devolve o sorriso com naturalidade. E a Clínica DN, Clínica Salom, beleza e bem-estar para elevar a nossa autoestima. E aos nossos parceiros de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatora. E a você, que com a gente está crescendo cada vez mais. Vocês, a cada vez que vocês compartilham, que vocês se inscrevem, que vocês salvam o YouTube, ele vem e fala para mim que vocês fazem tudo isso para que a gente consiga cada vez mais alcançar vários lugares. Inclusive, nós estamos atingindo áreas internacionais, toda a região do nosso interior e as maiores cidades do Brasil está assistindo o podcast Empodera Aí, Cris. E tudo é possível só porque você acredita nesse podcast, que todos os nossos convidados trazem cases de superação, história, que faz com que você tenha aqueles insights, encontre aquela resposta que está dentro de você. E hoje eu tenho a honra de receber ele, que eu conheci recentemente, mas já deu match empresarial. Ele que é empresário, assessor de investimento no BTG Pactual e sócio proprietário de 2 empresas em Marília, a Lotérica Sorriso e a Plan Fox to You. For you. Plan for You. Essa empresa é voltada ao planejamento patrimonial através de consórcio. Nós vamos entender tudo isso, viu? Ele é formado em Direito, mestre pela Univem, já atuou como advogado e servidor público. Ele decidiu mudar completamente sua trajetória profissional para empreender e ajudar pessoas a construírem patrimônio com estratégia e planejamento. Seja muito bem-vindo, Pedro Lipe, ao seu currículo, que é extenso, hein? É nada. É extenso. É nada. Obrigado. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, de você ter encontrado na sua agenda, porque quando a gente fala de trabalhar com patrimônio, estratégia e planejamento, eu imagino que a sua agenda esteja bem acirrada, porque termina dando atenção a muita gente, e isso é super importante aqui, né? Acorda trabalhando e dorme trabalhando. E aí, esposa, é assim mesmo, esposa? Mas tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo para dar atenção para a esposa. Tira uns espacinhos. Tem que tirar, porque senão não é só do trabalho que o ser humano vive, né? É verdade. Eu que agradeço o convite. Brincadeiras à parte, mas eu fico muito feliz de você estar aqui, sabe? Eu sei que, de fato, o que você entrega é muita coisa. Já até eu falei para você naquele dia do nosso encontro, que foi no Café Empresarial da Assim, né? Que foi o Ricardo que nos apresentou. É legal da gente se encontrar nos ambientes como esse, porque a gente termina fazendo parceria, trocando esses network, que é super importante. E faz com que você cada vez mais adentre a esse seu universo empresarial. Exatamente. Mas antes daqui de começar tudo isso, você saiu do direito, da advocacia e do serviço público para empreender, né? O que fez você tomar essa decisão, Pedro? Na verdade, quando eu estava no direito, eu já estava empreendendo, né? Porque eu tive um escritório de advocacia com alguns sócios. Entendi. Então, me formei na faculdade
E durante 2 anos eu tive um escritório de advocacia junto com alguns sócios meus que eram colegas de faculdade também. E é um desafio, né? Porque você é jovem, acabou de se formar, tem que correr atrás de novos clientes, que são pessoas que têm problema, porque a gente era advogado, né? Então, pessoas que tinham problema. Então, era um universo complicado. Só que dentro da faculdade eu já tinha prestado o concurso. E no final de 2017 me chamaram para assumir o cargo. Então, foram 2 anos de advocacia, aprendi muito. Aprendi a lidar com pessoas, a lidar com problemas, aprendi a visualizar um pouco do ser humano em conflito, né? Então, quando ele entra em conflito com a família, entra em conflito com a justiça, com todo mundo, você vai aprendendo a lidar com ele na parte de advogado. Então, isso me ajudou muito e também entender um pouco da parte da própria legislação na prática, né? Então, isso foi muito bom, essa trajetória. E depois fui para o serviço público. Então, foi minha curta jornada no direito, né? 2 anos. Daí, porque no serviço público eu acabei não usando muito o direito, mas logo depois fiquei 6 anos, né, no serviço público e depois resolvi voltar ao empreendedorismo. Mas quando você fala assim, ó, advogado, ele já tem uma posição, digamos, de status. Advogado, não é isso? Advogado, servidor público, tem uma estabilidade financeira. Exato. E o empreendedorismo, ele não te dá estabilidade. Dá nada. É os altos e baixos. Exatamente. Como foi para você enxergar porque o empreendedorismo é lindo. Sim. Mas quem não souber tomar a rédea, né? Leva uns altos e baixos aí, uns tropeções muito grandes. Mas o que de fato, assim, quando você sai da faculdade, você tá com outros amigos ali, é legal. E aí você saiu do servidor público, que já tinha uma... Porque geralmente quando a pessoa é servidor público é por conta que já tem uma... Como que eu posso dizer? Uma estabilidade financeira. Sabe que todo final do mês vai ter lá. Vai cair. Mas o que te fez alargar isso, a advocacia, ao servidor público e apostar no empreendedorismo? Tá. Quando eu resolvi sair da advocacia para assumir esse cargo, o meu pensamento foi o seguinte, né? Se eu não for, eu vou ficar eternamente pensando, e se eu tivesse ido? Agora, se eu for, eu posso voltar depois, né? Então, essa foi minha tomada de decisão. Eu fui, vamos colocar assim, eu paguei para ver, né? Entendi. Então, eu fui, deixei o escritório onde eu estava com os meus outros sócios, eles assumiram os processos e tudo mais, e eu fui porque eu tinha um impedimento de atuar na advocacia enquanto eu estivesse nessa vida de servidor. Certo. Então, eu fiquei durante 6 anos atuando. E aí eu conheci o lado bom e o lado ruim de ser um servidor público. O lado bom qual que é? É que você, durante toda a sua vida, você vai ter aquela previsibilidade. Você sabe que todo quinto dia útil o Estado vai lá e vai te pagar. Certo. Né? Só que assim, ao mesmo tempo, você percebe que você vai ficar eternamente fazendo aquilo lá. Né? A sua rotina vai ser a mesma. Lógico, o trabalho ele muda no dia a dia. Mas você sempre vai ser naquele cargo, você sempre vai ter aquela rotina, você sempre vai estar pendente de algum chefe. Às vezes tem muita política envolvida nessa parte. Sim. Então assim, eu percebi que por mais que eu quisesse usar talento e tudo mais, eu nunca poderia lá, eu ia ficar parado no mesmo lugar, porque não depende disso, né? Então... Tem hierarquia. Exatamente. Então eu parti do premisso e falei assim, bom, o empreendedorismo realmente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tem empresa aí que começa faturando no primeiro mês, mas tem empresa que já dá problema no primeiro mês. Eu falei, mas eu acho que essa troca vale a pena. E foi uma transição tranquila, porque nos 2 últimos anos, eu concomitantemente já comecei a atuar na carreira de assessor de investimentos. Entendi. Então eu atuava nas minhas folgas e tudo mais. Ainda tinha uma carteira pequena, então conseguia fazer essa compatibilidade. Então no momento que eu tomei a decisão de sair da carreira pública, não foi uma decisão na loucura, foi algo pensado e planejado. Né? Eu gosto de tratar o dinheiro muito bem planejado, né? Eu tenho planilha para tudo, então fica mais fácil tomar decisão quando você sabe os impactos que isso tem. Exatamente. Então, foi uma saída mais tranquila e lógico, contou com o apoio, principalmente da minha esposa, família e tudo mais, então isso facilitou muito a tomada de decisão. Quando você me mandou, né, a sua apresentação, eu fui pesquisar sobre você. E eu confesso que eu me deparei muito com a história do Jerônimo Telmi. Porque ele também era advogado da ONU, né? E quando ele tomou a decisão de empreender, que hoje ele é um dos maiores coaches do Brasil e talvez até do mundo, ele também fez esse planejamento, né? Então ele teria que ter um X valor para ele poder se manter. Né? E quando você traz esse histórico agora, que você se planejou,
né? Você não veio do nada, tipo, vou sair e vou tentar. Você já veio se planejando, né? Porque quando a gente... Tem muita gente que odeia planilha, não é? Odeia planilha? Odeia. Mas quando você tem uma planilha, você tem um planejamento e facilita nossas decisões. Sim, com certeza. Eu acho que a planilha é você colocar em prática, né, os números e ele te mostrar a realidade. Tem gente que não gosta de planilha porque vai ver a realidade. Né? Então a pessoa fala, eu não vou colocar isso na planilha. Por quê? Ela sabe que às vezes ela gasta mais do que ela poderia, porque aquele planejamento que ela está tentando colocar em prática não está dando certo. Então por isso que as pessoas às vezes não gostam de planilha, porque ela está vendo a realidade dos números. Os números não vão mudar. Né? Você tendo ou não uma planilha não vai mudar. O que eu gosto de ter esse controle é para eu conseguir olhar para aquilo e falar, bom, eu posso tomar essa decisão agora? Quanto que isso vai impactar a minha vida, a vida da minha família, os meus próximos 10 anos? Então, quando você olha para isso, você acha que, olha, eu tenho margem para isso, eu tenho um bom movimento, aí você faz tranquilo. Você não faz com aquele remorso, fala, nossa, não deveria ter feito, porque senão a pessoa fica sempre no si, né? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse esperado? Então aí não dá para ficar no si o resto da vida. Exatamente. E tem um dito popular que eu gostaria que você expandisse ele. Dinheiro não leva desaforo para casa? Não leva. Você gastou hoje e acabou, né? Então acho que assim, e o tempo é o maior ativo de todo mundo. E aí todo mundo fala, por que o tempo é maior ativo? É porque a minha vida é única, porque eu tenho tempo. Não, é porque ele que faz o seu dinheiro multiplicar para você. Então se você demora para começar a tomar uma iniciativa, principalmente relativo a dinheiro, né, o tempo está jogando contra você. Entendi. Agora, quanto mais cedo você começa, o tempo está jogando a favor de você. Então, o tempo é o ativo mais valioso, né, na nossa vida, né, em todos os aspectos. Então, eu gosto muito de pensar sempre no tempo. Na hora que eu vou fazer qualquer conta, o tempo ele está presente para eu fazer essa estratégia. Ah, maravilha. Mas agora eu vou mexer no calcanhar de Aquiles, Vamos acho lá. que dá uma sociedade inteira. É isso aí. Né? Quando a gente fala de tempo, por exemplo, eu tenho 54 anos. Né? Eu venho com essas práticas de juntar dinheiro de um tempo pra cá. Porque com esse tempo também vem a crença. Exatamente. Não tem aquelas crenças? As benditas das crenças, né? Que dinheiro é maldito, que não é abençoado. Tem essas crenças, né? Então, eu acredito muito hoje que a educação financeira deveria existir na escola, mesmo na infância tenra. Exatamente. Né? Criança. Mas quem está nos assistindo agora deve ser um endividado. Antes de a gente entrar aqui. Deve ser um endividado. O que você diz para esse endividado aí? Hoje a maior parte das pessoas, né, do público brasileiro, das famílias brasileiras, estão endividadas. Sim. Né? E às vezes é uma dívida boa, às vezes é uma dívida ruim, mas a maior parte estão endividadas. Né? Então, acho que a grande mágica que a pessoa precisa pensar é o seguinte, né? Eu dependo 100% do meu esforço, do meu trabalho. Certo. Né? Se eu parar de trabalhar semana que vem, seja porque eu quero, seja por conta de uma enfermidade, seja por conta de um acidente, seja por conta de qualquer coisa. Como eu vou me manter nos próximos 5 anos, 1 ano, 1 mês, 1 dia? Às vezes a pessoa ela trabalha para pagar o mês que vem dela, né? Então, ou o mês passado, às vezes. Passado tá devendo ainda. Então, é isso. Então, a partir do momento que eu começo a pensar uma forma de fazer com que o meu dinheiro, mesmo que ele seja pequeno, ele trabalhe para mim enquanto eu durmo, né? Enquanto eu não faço nada, em alguma hora ele vai te devolver o quê? A liberdade. Certo. Porque enquanto eu trabalho para me manter, eu não tenho liberdade. Eu vou ter 60 anos, eu vou depender do quê? Do meu trabalho, porque aposentadoria eu não vou ter. A gente vê aí as reformas que tem de previdência, cada vez piora mais. E muda a época. Com 80 anos, fala, consegui aposentar 80 anos. Né? Então, que é a previsão de vida do brasileiro, 80 anos. Exatamente, ou seja, então, se a gente levar isso em consideração, ninguém vai aposentar. Né? Exatamente. Então, se eu não começo, independente se eu tenho dívida, se eu não tenho dívida, se eu não começo a colocar em prática um plano hoje, né? Para fazer com que eu me aposente de alguma forma, isso não vai acontecer nunca. Então eu vou ficar eternamente dependente do meu esforço físico. Né? Então eu vou ter que estar com 70 anos, trabalhando. Né? Então esse é o grande problema. Nossa, eu gostei muito disso, Pedro, porque você traz uma realidade que poucos enxergam. Poucos enxergam que essa nossa vitalidade, ela não dura a vida toda. Né? Em algum momento, uma pessoa de 60 anos não vai ter a mesma... força ou energia de uma pessoa de 30, de 40, vai perdendo. Então elas têm que realmente observar o que ela está tendo de esforço. Exato. Né? Para começar a repensar sobre isso. E eu penso também que quanto mais a pessoa envelhece, né, ela começa a aumentar o custo dela em algum momento. Por quê? O plano de saúde vai ficar mais caro.
é natural que ela tenha algum problema de saúde, que ela precisa comprar remédios que ela não precisava antes. Então, qual o idoso que não toma um remedinho de pressão? Né? Qual o idoso que não toma algum remédio para colesterol, alguma coisa assim? Então, assim, ela em algum momento ela vai ter que começar a fazer uma compra de medicamento. Então, pensa que essa conta dela só vai aumentar. Não vai diminuir. Porque você vai falar, hoje eu tenho 30 anos, minha conta é uma. Se eu tenho 60 anos, minha conta vai ser maior. Né? Porque tudo é mais caro para mim. Né? E aí eu tenho que começar a pensar o quê? Que determinados itens que eu consumi, agora eu vou ter que consumir itens que talvez sejam um pouco mais caros. E a pessoa está, na verdade, ao contrário disso, porque ela tem menos vitalidade para trabalhar. Ou seja, eu consigo trabalhar menos e eu vou gastar mais. Então, se eu não fiz o meu planejamento lá atrás, o preço que eu estou pagando é agora. Então, eu deixo para ver isso mês que vem, eu deixo para quando eu pagar meu cartão, eu deixo para quando eu acertar isso daqui. Isso é desculpa que todo mundo dá para quê? Para não encarar o eu do futuro. Entendi. Só que o do futuro vai chegar e vai olhar para mim lá para trás e falar, devia ter feito. Exatamente. Eu acho que é o ponto crucial que você traz aí quando você faz esse puxão de orelha para todos nós que estamos assistindo, né? Que é empresário, empreendedores, que eles às vezes acreditam que precisa ter muito para economizar. Que aí a conta não vai fechar. Não. Vai sobrar dinheiro? Nunca vai. A pessoa sempre fala assim, quando sobrar eu guardo alguma coisa, né? Esse é o principal tema, o assunto que a gente vê o pessoal falando. Quando sobrar alguma questão eu guardo. Só que se a gente pensa desse jeito, nunca vai sobrar. Porque a gente instintivamente, se eu tenho lá 5 mil reais na minha conta, né? Eu começo, fui no mercado, abasteci meu carro. Quando eu chego no final do mês, que é o momento que eu vou ver minha sobra, e tem, sei lá, 500 reais sobrando, em vez de eu pegar e guardar esses 500 reais, o que eu vou fazer? Eu vou falar, eu me mereço um presente. Eu me mereço de comer um rodízio de comida japonesa que custa os 500 reais. Eu mereço comprar alguma coisa pra mim. Então, o eu me mereço, ele sempre vai ficar no lugar do guardar dinheiro. Entendi. Por quê? O eu me mereço, eu vejo aquela recompensa imediata. Eu tô ficando feliz naquele momento. Agora, o eu guardar dinheiro, eu só vou ver isso quando? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 10 anos. Então, não tem uma recompensa imediata. Entendi. Então, e a pessoa fala, se eu guardar 500 reais, não vai adiantar nada. Só que 500 reais esse mês que vem, no outro mês, e aí nunca vai guardar. E aí a gente tá falando de uma crença dessa tipo assim, eu acho que não vou guardar, porque se eu guardar 500 reais, daqui só vou, não vai render nada. Não, é uma crença. É isso, a pessoa ela acha que para ela traçar um plano de aposentadoria para ela ter dinheiro, para ela guardar quantias grandes, ela precisa ter muito para guardar. Ela fala, se eu guardar 50 reais por mês, não é nada. Se eu guardar 1.000 reais por mês, não é nada. Se eu guardar 10 mil, nunca é nada para ela. Só que a pessoa tem que entender o seguinte, cada um vai guardar dentro da sua realidade. E a gente pensa sempre em pelo menos 10% do nosso faturamento, a gente tem que destinar para a gente no futuro. Se a gente não destinar isso, esquece. Né? Então, se eu ganho 1.000, por que não 100? Se eu ganho 5 mil, por que não 500? Entendeu? Cada um é proporcional ao quanto tem de renda. Né? Só que se eu não pensar nessa minha poupança lá pro fim da vida, o tempo vai chegar e eu não guardei nada. Então, essa é uma realidade. Né? E acho que a gente fala, é muito difícil eu guardar 100 reais, 500 reais, 1.000 reais. Aí eu começo a fazer a conta diferente. Hoje, se eu for tomar, sei lá, um sorvete, se eu for comprar um refrigerante, eu vou gastar aí pelo menos uns 5 reais. Então vamos pensar o seguinte, se eu evitar ou se eu tentar guardar o preço disso por dia, quanto isso dá no final do mês? Né? Se eu pensar em 5 reais por dia, dá 150 reais no mês. Né? Então, já estou guardando 150 reais. Já sei de onde eu posso tirar. Já sei de onde eu posso tirar. Então, assim, no final de 10 anos, o quanto que 150 reais vai se tornar? Essa é a conta multiplicadora. Entendi. A gente tem que pensar, é pouco agora, mas isso ao longo do tempo é muito. Né? Tá. Então, acho que essa que é a conta que o pessoal tem que pensar. Ótimo. Antes de eu quero... Tô louca aqui pra fazer uma pergunta, mas a gente entrou numa vibe tão gostosa. Todo empresário, tá? Eu sei que isso acontece, porque eu também sou empresária, e às vezes em roda de conversa, a gente percebe que as pessoas se perdem. Explica para todos nós aqui o que é lucro e o que é faturamento. Esse dinheiro vai tirar do faturamento ou do lucro? Porque o faturamento é o grosso. Exato. De onde eu vou tirar esse dinheiro? O faturamento pra poder guardar. É tudo que entra. Tá. Né? Só que eu tenho tudo que sai também. Né? Certo. E aí o lucro é da diferença entre esses dois. Né? Tá. Então, esses 10% eu tiro da onde? Eu gosto de colocar sempre, principalmente para o empresário, tá? Tá. Vamos pensar o seguinte, não é difícil uma empresa hoje faturar 20 mil reais.
No mês. No mês. No mês. Faturar, que é tudo que entra. Lembrando que eu tenho o custo do meu produto, o custo do meu serviço. Então, vamos pensar na entrada bruta disso. Tá. Não é difícil uma empresa hoje faturar 20 mil reais. Se eu coloco R$1.000 nesse meu faturamento, em cima do meu faturamento como um custo, é muita coisa? Não. Então, ou seja, eu consigo incluir esse meu investimento de R$1.000, que talvez para minha pessoa física fosse muita coisa como empresário, porque eu retiro o lucro. Mas para minha empresa absorver isso daí, não é nada. Tá. E isso lá na frente pode se tornar um caixa gigante para eu tirar um custo meu. Ou seja, imagina que eu sou uma empresa que paga aluguel. Se eu faço um planejamento para que daqui 5 anos, 10 anos, e entre um caixa para minha empresa, eu consigo construir minha sede própria. Certo. E isso reduziria um custo para mim. Ou seja, lá na frente, o meu lucro líquido vai ser maior, porque eu estou retirando um custo da minha folha, entendeu? Então, assim, eu penso que para o empresário é muito mais fácil absorver isso do que, às vezes, para uma pessoa física. Entendi. A pessoa que é uma assalariada, para ela colocar um custo de alguma coisa, ela é CLT, a maioria das vezes, né? Então, ela depende do emprego dela, depende da estabilidade dela. O empresário, ele tem uma projeção do faturamento dele para os próximos 12, 24, 36 meses. Certo. Então, ele consegue muito bem colocar isso na conta dele, sem que isso afete a estrutura da empresa dele, e ele já sabe o que isso vai se tornar lá na frente. Então, assim, investir para o empresário, ele se torna mais fácil. Tá. Mas, como a gente sabe, empresários que somos, é uma gangorra, né? Então, mas ele Exatamente. colocando isso quanto antes, mais isso vai fazer sentido para a pessoa física dele lá na frente também. Maravilha. Ainda adentrando essa pergunta aqui, quando a gente coloca, vamos supor, eu faturo R$20.000, tá? Todo mundo que tá aqui, ó, vocês faturam R$20.000. Bora lá, vamos pensar. Quando a gente fatura esses R$20.000, eu vou colocar esses R$1.000 como um custo Isso. de investimento. Vamos pensar assim. Tá? Quando eu for separar a física da jurídica, naquela variável, ela sai de onde? Da jurídica ou da física? Não, vai sair da minha pessoa jurídica Da mesmo. jurídica. Então, é um Isso. investimento jurídico. Isso. Na hora que eu vou fazer... Porque tem muita... Dá nó na cabeça da gente quando é físico e jurídico. Dá nó, Sim. né? Uhum. E aí, então, eu coloco isso como um aporte da jurídica. Isso. Como um investimento. Assim, ó, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu vou pensar um planejamento para o empresário, a pessoa física dele, eu vou tratar de alguns investimentos específicos. Quando eu vou falar da pessoa jurídica dele, eu vou também falar de outros específicos. Mas vamos pensar no que eu gosto muito, que a gente chama de um capital futuro de giro, ou esse planejamento para aquisição de imóvel, ou até mesmo para caixa, tá? É o que eu vendo hoje, basicamente, de consórcio, é para isso. Eu não vendo consórcio para o cara adquirir nada, eu vendo para o cara investir. Ele coloca isso como um custo na pessoa jurídica dele. R$1.000 por mês uma parcela. Daqui 10 anos, ele entende que a empresa dele vai estar funcionando daqui 10 anos, né? Ninguém pensa em fechar a empresa em 3 anos. Com certeza Então, não. daqui 10 anos, essa pessoa vai ver esse investimento que ela fez de R$1.000 todos os meses se transformando em R$600.000 com caixa na pessoa jurídica dela. Uhum. Ela pode pegar e distribuir esse lucro para ela, na pessoa física, de uma vez só. E aí ela tem a vantagem do quê? Como isso é um ativo que ele não mexe, ele não tem aquela questão de, eu tenho uma emergência que eu vou tirar. Porque esse é o grande ponto. Pessoa física e pessoa jurídica, começa a guardar dinheiro. A gente fala que tem algumas barreiras mentais, né? Então, pessoa física, ela chega nos 50 mil, é a primeira barreira mental dela. Por quê? Ela juntou 50 mil, ela vê lá no aplicativo do banco, tem 50 mil aplicado. Ela tira, ela compra um carro, ela tira, ela faz uma reforma na casa, ela tira, ela faz uma viagem, aí volta para 10. Aí ela guarda, chega em 50, ela tira, faz uma coisa. Então, é a primeira barreira mental dela, ela nunca passa de 50. Quando ela consegue passar disso, chegar no 100, aí é mais difícil ela tirar. Sabe por quê? Porque aqueles 100 mil rendendo é quase o que ela coloca por mês. Entendi. Ela fala, opa, eu tô colocando 1, ele tá me dando mais 1, eu tô colocando 2. Para ela chegar nos 200 é metade do tempo. Então ela já não tira mais, é mais difícil ela tirar. Entendi. Porque ela sabe o quanto foi suado aqueles 100 mil dela. Certo. Então, essa barreira mental na pessoa física, na pessoa jurídica acontece a mesma coisa. Você apaga incêndio. Um funcionário meu, vou ter que pagar uma rescisão mais cara. Vou ter que pagar uma reforma de emergência, alguma coisa assim. Se você pensa em usar sempre esse capital para a pessoa jurídica, ele em algum momento vai diluir esse caixa que a empresa tem, ele vai diluir nessas emergências. Quando eu coloco alguma coisa travada para essa pessoa jurídica, ele está no meu custo. Ele entrou como um custo lá, ele vai ser pago. Lá na frente, quando esse dinheiro entrar integralmente, ele fala, opa,
Agora eu posso ter a escolha. Eu vou distribuir isso como lucro para mim, eu vou fazer meu prédio próprio, eu vou fazer uma reforma do prédio onde eu estou, se eu já tenho um prédio próprio, fazer uma ampliação, ele pode escolher o que ele vai fazer. Essa é a liberdade que ele vai ter. Ele fez um projeto para a empresa dele daqui 10, 15 anos. Isso é ótimo, maravilha. Gostei. Vocês gostaram, gente? Anota papel aí. Pegou papel e caneta, pelo amor de Deus, que esse homem aqui vai dar lição de vida aqui para nós, hein? Olha aí, nós estamos com um investidor aqui. Aproveite. Muita gente vê o consórcio, Pedro, apenas como uma compra parcelada. Isso. O que as pessoas ainda não entenderam sobre o consórcio como investimento? Fala para mim. Tá, vamos lá. A compra parcelada, isso foi sempre vendido. O consórcio é uma criação brasileira, né? A gente fala que é jabuticaba. Então é uma criação brasileira. E basicamente ele serve para quê? Para as pessoas em grupo, cada um dando sua mensalidade lá no consórcio, o sorteio existe para que cada pessoa, ou mais de uma pessoa no mês, adquira aquele bem proposto. O que se transformou o consórcio, depois de mudança legislativa que teve, aprimoramento do mercado ao longo dos anos, eu não usar mais para essa finalidade, e sim para uma finalidade de investimento, que aí é onde o mercado está se transformando hoje, né? Primeiro ponto, eu consigo fazer aquisição. Então eu vou conseguir comprar uma casa, comprar um carro, reformar, construir. Essa é a parte que todo mundo conhece. A parte que as pessoas não conhecem é, primeiro, a venda dessa carta contemplada. Então fiz uma carta, estou pagando. Pagando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, contemplei. Só que eu não quero usar essa carta agora. Eu fiz para investir. Eu posso pegar e ganhar um ágio em cima dessa venda. Hoje o ágio é de 20% a 30% em cima do valor do crédito. Ou seja, se você faz uma carta, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? 100 mil reais, você está pagando 340 reais por mês. Você pagou um mês, 340 reais. Você contemplou, você vende essa carta só por 20 mil tranquilamente. Ou seja, eu coloquei 300 e vendi por 20. É muito dinheiro. Agora você fala, Pedro, mas para eu ser o primeiro tem que ser muita sorte. Você só vai ter sorte se você tentar, né? Agora, imagina que você, depois de 10 meses, a conta ainda fecha. Você pagou 3.400, você vai vender por 20 e assim por diante. Então, esse é o primeiro mercado que existe hoje, a venda dessa carta. Aí você fala, mas onde está a outra ponta? Quem compra isso daí? Hoje o financiamento está muito caro. Então, a pessoa prefere comprar uma carta contemplada desembolsando um capital inicial, porque as parcelas dela vão ser muito menores. O prazo é metade do tempo. Então, vale a pena a pessoa desembolsar esse capital para comprar essa carta contemplada. Tá? Então, isso vale muito a pena. Hoje, um financiamento básico aí, pensa que você sempre tem que ter 3 vezes o valor da parcela para pagar de comprovação de renda. Então, vamos pensar uma família que ganha 5 mil reais. Se ela for tentar financiar alguma coisa, é um financiamento de no máximo 2 mil reais, 1.500 reais. O que você financia hoje com 1.500 reais? 150 mil. O que você vai comprar com 150 mil? Entendeu? Então, talvez não você consiga comprar nada. Agora, no consórcio, essa parcela baixa bastante. Então, você já consegue ter uma facilidade de alcançar voos maiores, vamos dizer assim. Essa é a primeira sugestão. A segunda é eu levar isso como uma alavancagem patrimonial que a gente chama. Eu adquiro um bem quando eu contemplo para ele pagar essa parcela. Vamos pensar num aluguel tradicional, 0,5% em cima do bem. Se eu pego esse 0,5%, ele paga tranquilamente o valor da parcela do consórcio. Ou seja, eu não tenho mais que pagar nada. O meu imóvel está pagando aquela minha dívida. Eu consigo fazer outro e no final de 15 anos eu tenho 3, 4 imóveis quitados sem eu colocar muito dinheiro. Isso a gente chama de alavancagem patrimonial. E por último a gente tem a previdência, que é quando eu faço essa carta e levo ela até o final sem adquirir nada. Ela tem uma curva que ela rentabiliza em cima do valor do crédito e não em cima do valor que eu pago todos os meses. Isso daí ele faz exponencializar muito mais do que o investimento tradicional. Então eu falo que no investimento tradicional você tem 2 vezes e meio o capital que você teria se você colocasse sem a rentabilidade. No consórcio você tem quase 4 vezes. Então assim, você consegue algo muito acima do investimento tradicional e com risco baixíssimo. Então eu falo que hoje o mercado está virando para investimento através de consórcio. E isso que o empresário está olhando, é isso que a pessoa física está olhando, de separar um pedaço do capital onde ela não consegue mexer, porque ela sabe que é para o futuro. Porque se é um dinheiro que ela coloca na aplicação do banco, ela vai mexer. Ela vai mudar de carro, ela vai reformar a casa. É só bater água na bunda que ela vai lá e mexe. Esse ela não mexe, então ela prefere fazer isso. Entendi. E mesmo com todos esses ativos, esses benefícios, por que tem pessoas que ainda estão negligenciando o próprio futuro financeiro? É uma ótima pergunta. Aí a gente tem que perguntar para cada pessoa o porquê que ela faz isso. Talvez uma questão cultural do brasileiro, né? Talvez uma questão cultural das pessoas em enxergar o hoje
e dificilmente enxergar o amanhã, né? Se você vê outros países do mundo, eles têm uma cultura de pensar no futuro. Por quê que eles têm? Porque eles não têm uma previdência, né? Não é todo lugar que tem uma previdência pública, né? Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo faz uma previdência privada desde novo. Todo mundo investe desde novo, porque ele sabe que lá na frente não vai ter nada para ajudar ele, ou se tiver muito baixo. Então, como aqui a gente tem a previdência pública que muito tempo supriu a necessidade, a pessoa ela falava, eu vou trabalhar, pagar meu INSS certinho, que quando eu chegar lá com meus 50, 60 anos eu vou aposentar. O que está acontecendo hoje? A idade aumenta, é cada vez mais difícil, o valor cada vez menor. Então, a realidade que a gente tinha das gerações anteriores, a gente não tem mais agora. Entendi. Então, as pessoas, às vezes, acho que continuam com a mentalidade do ontem, pensando no hoje, mas sabendo que amanhã tá tudo diferente. Então, essa acho que é a grande questão. Exatamente, né? As pessoas, elas querem um amanhã mais tranquilo, mas precisa trabalhar o hoje, né? Eu gosto, eu até lembrei aqui da história da formiguinha, né? Que a formiguinha, ela trabalha no verão para poder no inverno ela poder ficar mais tranquila, né? O brasileiro precisa ter isso aí, né? Exatamente. Um pouquinho desse pensamento. E nesse seu, com essa sua atividade, né? De consórcio, você enxerga que hoje que existem pessoas muito conservadoras, tem pessoas que ainda tem aquele ato de dinheiro embaixo do colchão, que não acredita. Como é que está sendo a aceitação desse mercado hoje? Que você tem essa visão. Ela está sendo mais positiva, está mediana ou está sendo negativa? Não, é muito positivo. Vou te dar um exemplo. A pessoa que ela costuma deixar o dinheiro dela físico, porque ela tem medo e tudo mais, são pessoas que às vezes passaram pelo confisco, alguma coisa nesse sentido. Só que essa pessoa hoje, ela perde para a inflação. O dinheiro dela, cada mês, vale menos. Certo. Né? E se ela tem esse problema de inflação, ela vai percebendo isso corroendo o dia a dia dela. Né? Então hoje ela consegue comprar com R$100 no carrinho do supermercado, que ela comprava 20 itens, agora ela compra 5. Então ela está percebendo isso piorar cada mês que passa. Então eu percebo que isso as pessoas já estão sentindo. E então elas têm que mudar culturalmente de aplicar em alguma coisa para o dinheiro delas valerem mais todo mês, tá? Segundo ponto, quando elas olham para investimentos, elas olham assim, o que eu vou investir? E aí, às vezes ela pega um gerente do banco que não tem um preparo adequado para fornecer alguma sugestão para ela, ou vai sugerir o que ele tem meta para bater. Então, às vezes ela fala, eu já não confio mais tanto nessa pessoa. Quando ela olha para o mercado de investimentos normais, ela não entende variação de dólar. Ela não sabe o que é commodity. Ela não sabe o que ela tem que olhar para comprar uma ação. O que ela tem que fazer para comprar um fundo imobiliário. Se ela tem que declarar no imposto de renda. Se não tem, ela fala, meu Deus, o que é isso? Né? Então, o consórcio ele entra como uma terceira via nisso tudo. Ele entra para a pessoa olhar e falar, bom, aqui eu não tenho risco, eu só tenho que pagar a parcela e o resto do tempo vai fazer por mim. Porque ela não precisa ficar pensando em taxa de juros, ela não precisa ficar pensando em inflação, ela não precisa ficar pensando em nada. Porque pelas características do produto, isso vai ter uma rentabilidade muito boa. Então, na hora que a pessoa olha isso e olha o número, ela fala, faz sentido para mim. Entendi. Então, a gente está vendo esse mercado crescendo cada dia mais. Né? Então, a gente vê aí os dados das administradoras no Brasil, são só crescentes. Porque é um mercado pujante. E brasileiro gosta muito de imóvel. É natural. Às vezes ele prefere não ter dinheiro na conta, mas ter 5 imóveis, né? Então, se ele gosta disso, é uma ferramenta que casa muito com ele. Porque ele consegue fazer essa alavancagem patrimonial colocando um pouco de dinheiro. Maravilha. Vou desafiar você com uma ideia, com um pensamento que veio aqui, né? Eu noto que os bancos virtuais, eles entraram na... Como é que eu posso dizer? No agrado do brasileiro. Vamos dizer, não seria essa palavra, mas tudo bem, foi essa que veio agora. Então, eles que são aqueles digitais. E alguns até falam, eu não vou fazer o consórcio porque lá me dá uma rentabilidade. O que você diz para essa pessoa que ainda tem essa mentalidade ou que está tendo essa mentalidade hoje, que às vezes não quer fazer um consórcio do qual você está falando, porque prefere estar lá com dinheiro ou até com a própria... aquela moeda, né, o Bitcoin. O que você diz para esse empresário? Eu gostaria que você olhasse para ele, para você trazer essa diferença, Pedro, por favor. Basicamente é o seguinte, se você tem o dinheiro corrente e não através de algo travado, você vai gastar. Então, a gente já conversou sobre isso e a gente viu que isso é uma realidade, né? A segunda coisa que a pessoa tem que pensar
ela acompanha o mercado todos os dias? Então você fala, Cris, você está lá no dia a dia da sua empresa. Você tem tempo para ficar parando, olhando o gráfico, sabendo quem está comprando, quem está vendendo, que notícias do mundo impactam aquela variação na moeda? Com certeza não. Então você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo sozinho, né? Você não sabe que você consegue nem acompanhar, às vezes, a sua empresa sozinho. Imagina só o mercado financeiro, acompanhar ação, balanço de empresa. É muito difícil você ter esse dia a dia. Então a pessoa ela precisa de um auxílio, ela precisa de alguém para ajudar ela com as finanças dela. Porque se ela soubesse tudo sozinho, ela não estaria nem escutando a gente sobre esse papo, né? Não estaria nem ajudando a gente nesse papo. Então assim, ela precisa de um auxílio. O consórcio, quando a gente atua, a gente vem exatamente para ver a necessidade da pessoa e trabalhar em cima do que ela precisa com a ferramenta adequada. Tá? Então esse é o ponto principal. A gente vai achar a melhor solução para ela, esse dinheiro vai ficar num lugar onde ela não consegue resgatar, então isso vai dar uma tranquilidade que ele já sabe que aquilo é um planejamento futuro dele, então vai evitar dele mesmo, e vai evitar também dele cair num golpe, dele não ver uma variação de mercado e perder dinheiro, e assim por diante. Quantas pessoas que eu não conheço que falam, eu comprei criptomoeda. Mas comprou quando? Ano passado, estava 120 mil dólares. Aí agora está 76 mil dólares, perdeu muito dinheiro. Muito. Mas também teve gente que falou, nossa, eu ganhei muito dinheiro lá atrás, que eu comprei quando estava 30 mil. Legal. Mas se você não tivesse visto o dia a dia, se você estivesse olhando o dia a dia, imagina que de 30 mil tivesse chegado em 60. Você não teria vendido tudo? Eu não teria esperado chegar no 120. Você chegou no 120 porque você não ficou olhando. Né? Você não tinha tempo para isso. Então foi sorte. Né? Então eu falo que é o seguinte, não dependa da sorte. Questão de banco digital, eu acho que ele trouxe uma democratização das pessoas para os bancos. Antes você pagava anuidade com qualquer cartão de crédito. Hoje você tem cartão sem anuidade. Por quê? Banco digital. Hoje uma pessoa ela não paga serviço de conta mais. Por quê? Banco digital. Então eu acho que o banco digital foi muito bom para algumas coisas. Só que ele não vai pegar na sua mão e te ensinar. Não. Se você não tem uma educação financeira, se você não sabe o que você faz com aquele banco digital, esquece, não vai te ajudar em nada. Então eu falo assim, tudo a gente tem um especialista para nos ajudar. Eu vou no médico especialista. Né? Eu vou, quero construir, eu vou no engenheiro, que é especialista naquela área. Por que não um especialista para cuidar do seu dinheiro? E aí entra o assessor de investimento, entra o consultor na área de investimento de consórcio, entra qualquer tipo de especialista nesse tema. A gente precisa de especialistas para ajudar a gente com o nosso dinheiro. Exatamente. Senão a gente vai perder o que a gente suou tanto para conseguir. Acho que esse é o ponto principal. Maravilha. Caraca! Que aula! Amei, Pedro! Amei! Tô aqui pensando aqui no meus dinheiro. A gente vai conversar depois disso aqui. Depois dessa aula aí de investimento que você trouxe, a Lotérica Sorriso, ela vem transformando a experiência do cliente em um mercado tradicional. Como surgiu como que entrou a Lotérica na tua vida? Bom, a Lotérica é uma empresa da família, né? Então, meu pai e minha mãe administravam ela. E por conta da distância, tempo, e até porque o avanço da idade foi cansando, né? Então exigia muito deles. E aí surgiu a oportunidade de basicamente a gente unir o útil ao agradável. Né? Então eu assumi a gestão da lotérica num momento de transformação do mercado. Hoje, se eu perguntar talvez para 10 pessoas quem vai até uma lotérica pagar um boleto, talvez 1, 2 no máximo ainda vão. E por que isso? Hoje todo mundo tem um aplicativo do banco no celular onde consegue pagar. Hoje todo mundo trabalha com Pix, há poucas pessoas trabalham com dinheiro. Então isso foi fazendo a lotérica cair num desuso. Né? Então o que a gente veio fazer de trabalho na lotérica foi tentar resgatar esse público e voltar às raízes de uma lotérica. A lotérica ela foi criada para quê? Para loterias. Ela não foi criada para receber conta. Lá no começo ela vendia loterias. Sim. E a conta foi uma muleta que foi criada para a lotérica quando os bancos falaram, eu não quero mais esse povo aqui dentro. Onde que eles vão pagar a conta? Na lotérica. Então, entendi. A lotérica absorveu um público de pessoas gigantesco e isso virou uma fonte de renda muito grande. Só que quando a gente teve o episódio da pandemia em 2020, o advento do Pix depois, toda essa massa de pessoas começou a decrescer. Então, mês a mês, a gente vê o número de pessoas diminuindo para pagar um boleto. Então, eu tentei trazer um pouco de modernidade, né, para isso, dentro das regulações que a gente tem, e também voltar ao espírito de loterias. Então, hoje a gente já tem uma posição de destaque na venda de loterias, tanto na cidade quanto na região, né, porque a gente implementou ferramentas digitais e também a gente tenta motivar as pessoas a irem até a lotérica pagar seu boleto. Então, vou te dar um exemplo, Cris. O seu boleto,
Você paga provavelmente no seu aplicativo celular, não paga? Sim. E o que você ganha com isso? Nada. Nada. Se você for lá na Lotérica Sorriso pagar o seu boleto fisicamente lá, você recebe um cupomzinho e que todo começo de mês a gente sorteia R$200. A gente faz um sorteio ao vivo lá, junto à rádio que a gente tem parceria. Eles vão lá, a gente faz um sorteio e você pode ganhar R$200. Eu falo, vale a pena pagar a conta onde? Vale a pena ir lá. Então, assim, é uma promoção que a gente criou para incentivar as pessoas a continuarem pagando lá. Então isso daí... E R$200 já ajuda a pagar um próprio boleto aí, né? Opa! Uma conta de água, uma luz ali. As pessoas que ganharam falaram a mesma coisa. Pô, esse valor já pagou uns boletos desse mês já, né? Então isso ajuda. Então isso daí tem motivado as pessoas a ir até lá, né? E também a questão das loterias, eu falo que a gente alimenta o sonho do brasileiro em mudar de vida. Sim. Né? E as loterias, ela tem um cunho social grande também, né? A Caixa, ela destina aí grande parte da arrecadação para projetos sociais, para instituições de esporte, financia Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico. Então, assim, a destinação social que as loterias têm é muito diferente de uma bet, né? Então, assim, a gente pode falar que a Caixa ajuda socialmente alguma coisa, né? Então, a pessoa que vai lá, ela deposita um pouco de esperança no futuro dela. E aí a gente está fazendo esse trabalho agora de uma forma mais digital para atender não só o público de Marília, mas como o público do Brasil inteiro. Então hoje uma pessoa que está, vamos pensar lá no Sergipe, ela consegue comprar um bolão nosso lá na Lotérica Sorriso. Então a gente foi implementando essas ferramentas para a gente continuar em destaque no mercado, num mercado que está sendo ultrapassado e ele é muito engessado pelas questões regulatórias. Então, a lotérica não pode ir lá e falar, eu quero colocar isso, colocar um token de autoatendimento. Ela não pode, ela tem que esperar a Caixa fornecer essas melhorias. Então, assim, a gente vem tentando na via paralela fomentar essa forma, algo de dentro que a gente consiga. Porque a Caixa, eu acho que é um dos bancos mais antigos. É Caixa e Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o mais antigo. Mais antigo, isso. Depois vem a Caixa, não é isso? E que bom que vocês, aos poucos, mesmo paralelamente, vocês estão conseguindo introduzir inovações. Exatamente. Né? Porque, assim, eu vejo a Caixa hoje, né? Eu já fui correntista da Caixa, hoje eu peguei a entrar ali, misericórdia, né? E vocês trazendo essa inovação é muito bacana. Como que... Eu tenho notado, Pedro, vou falar assim, ó, de uns 2 meses pra cá, o dinheiro voltou a circular, né? Cara, tava muito difícil ver dinheiro, mas agora, de uns 2 meses pra cá, eu tô vendo que as pessoas, elas estão preferindo pagar em dinheiro. Então, essa questão aí, eu não sei se foi positiva ou negativa, mas... Isso faz com que o brasileiro agora tenha um pouco mais de dinheiro. Você está percebendo isso ou só eu que estou percebendo lá na minha empresa? Não, é assim. Eu falo que o brasileiro não é burro, né? Então, assim, ninguém quer ficar pagando tributo desnecessário. E a pessoa, ela olha para a rua, ela fala assim, nossa, eu saio aqui, eu preciso de um plano de saúde. Por que eu preciso de um plano de saúde se eu pago um monte de tributo? Eu preciso colocar meu filho numa escola particular. Por que eu preciso colocar ele na escola particular se eu pago um monte de coisa? Então tudo que ela pensa que o serviço público podia dar pra ela, ela tá pagando. E aí a hora que ela vê isso, ela fala, aí eu mudei pro Pix. E aí querem monitorar meu Pix, aí vem conversa disso, sai conversa daquilo, vira aquele... A pessoa não sabe, a pessoa não tem tempo pra ficar vendo notícia, ver o que é verdade, o que é mentira. Então na hora que a pessoa tem a oportunidade de ir lá e pagar em dinheiro, pra ninguém saber o que ela tá fazendo, dela ter o direito à privacidade dos bens dela, às vezes ela prefere. Né? Então eu falo que a lotérica é um hub disso. Né? A lotérica consegue receber, porque hoje nenhum lugar vai. Você vai, pessoal, às vezes você vai no banco e fala, eu quero sacar R$2.000. Não, tem que agendar pra você sacar R$2.000. E nem o banco tá tendo dinheiro, né? Mas R$2.000. Não, mas tem que agendar. Pelo menos lá a pessoa consegue sacar, né? Até R$5.000 ela consegue sacar. Então, assim, eu vejo que o dinheiro, ele tá circulando, né? Eu tô gostando disso. O dinheiro tá circulando e eu falo que o dinheiro não leva desaforo, né? Igual você falou no começo. A pessoa tem uma nota de R$50 na mão, ela sabe que é uma nota de R$50 na mão e vai virar uma nota de 50 para outra empresa, que vai virar uma nota de 50 para cá. O Pix, ela não vê aqueles R$50, ele vê um número. E parece que aquele número some muito fácil. Então eu falo que antigamente, né, eu lembro que às vezes a gente pedia alguma coisa pro meu pai e tal, e os R$50 que ele tinha, os R$20 que tinha, era muito dinheiro. Né? Eu lembro também no tico de alimentação no mercado, destacando as folhinhas para comprar, era muito dinheiro.
Hoje a pessoa vai, faz um Pix, passa no cartão de crédito, parece que ela não tem a dimensão daquele dinheiro. Não. Então eu falo que a nota parece que tem mais valor, né? Eu tenho um valor sentimental de gastar melhor. Eu acho que você fica aquele peso. Pô, mas se eu gastar eu já às vezes eu vou sair com as minhas amigas, eu levo dinheiro. Porque se eu pegar o cartão, eu não vou sentir o peso. Exatamente. Mas eu falo assim, caraca, mano, deu R$80 um negócio desse. Eu pago o dinheiro com dor. Se é no cartão de crédito, eu pago sorrindo. Passa que mês que vem eu resolvo. Eu aprendi a fazer isso, gente. Aprenda a fazer isso, ande com dinheiro. Porque quando você vai pagar a conta, né? Você vai no rodízio japonês. Você sente o peso, né? É muita pode nota. colocar muita nota. É muita nota. Muita Na hora que vem a conta, o pessoal fala, tanto. Você fala, puta, mas é mais nota. É mais nota. Agora no cartão, você passa o cartão, Nem deu a sente senha, aí mês que vem você lembra dele. Mas a dor é só na hora de pagar a fatura, né? Então, assim, gente, eu tô gostando, sinceramente, de ter o dinheiro pra pagar alguma coisa, até pela facilidade. Porque às vezes você vai pagar um negócio e a internet oscila e aí dá dor de cabeça, né? Então, acho que é legal. Ô, Pedro, o que mais trava as pessoas hoje? É a falta de dinheiro ou é a falta de visão? Nossa, é uma pergunta muito boa, viu? Eu acho que talvez a pessoa não tenha dinheiro por falta de visão, né? Porque, assim, a pessoa que ela não consegue visualizar o futuro dela, né? Não consegue visualizar lá na frente, ela tá refém do dinheiro que ela tá gastando, que ela sempre pensa que sempre a pessoa tem um porquê, né? A pessoa, quando você fala, mas você precisa fazer isso. Mas eu não consigo porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. A pessoa sempre dá uma desculpa, né? E pensar na solução, ela nunca dá. Exatamente. E eu vejo que existe uma mudança de comportamento cada vez mais das pessoas. Eu penso que antigamente a pessoa fala, tá faltando dinheiro para comprar minha casa, fazer alguma coisa. A pessoa tinha 3 empregos. Né? Ela eu trabalhava 7 dias por semana, 20 horas por dia, né? Dormia quando dava. Hoje não. Hoje a pessoa fala, não tem dinheiro, não tem problema, então eu não compro como parcelado. Eu acho que o crédito facilitou muito a vida das pessoas. Antes era muito difícil o pai da gente, a família da gente, parcelar uma coisa em 10 vezes. Não. Porque era o crediário, né? Nem todo mundo tinha crediário, né? Hoje a pessoa vai lá, ela tem um cartão de crédito com R$5.000 de limite e ela nem ganha R$5.000. Ela parcela aquilo lá em 10 vezes e aquilo lá tá consumindo um patrimônio dela durante 10 meses. 10 meses não passa tão rápido assim, né? Então a pessoa todo mês tá comendo um pedaço do salário dela durante 10 meses por uma coisa que ela comprou lá atrás. Então eu falo que o acesso ao crédito fez com que o orçamento das pessoas ficasse cada vez mais enrijecido, porque hoje é uma parcelinha de 20, amanhã é uma parcelinha de 30, amanhã é uma parcelinha de 50. Quando soma tudo? Quando soma tudo é R$500 de parcela. Exato. E a pessoa fala, mas tá pesado. E ainda tem 7 meses pra frente pra pagar, né? Nossa. Então acho que é isso. E é um dinheiro que não vai refletir nada na vida dela às vezes, né? Eu falo, quando a gente coloca, mas o consórcio é 15 anos. Tá, mas isso vai ter alguma coisa na sua vida. Isso, algum ativo você vai ter lá na frente. Um tênis de 2.500 não vai ter. O tênis ele gasta, né? O tênis de 2.500 e o tênis de R$100 anda do mesmo jeito no chão, né? Então os dois você vai pisar, os dois vai sujar, os dois vai dar problema. Então eu falo assim, às vezes a pessoa gasta muito dinheiro porque é parcelado, porque é isso, porque aquilo, por uma coisa que não vai trazer nada pro futuro dela. E às vezes aquela coisa pro futuro dela, ela pensa 5.000 vezes antes de gastar. Né? Eu fico falando, se a pessoa pensa assim, eu preciso muito comprar essa caneca. Pô, mas é uma caneca de R$100, eu não vou comprar essa caneca. Mas vai te ajudar no seu trabalho. Mas é R$100. Aí a pessoa sai pra comer um McDonald's, é R$100. A pessoa não pensa nada. Então eu falo que essa conta de valor é difícil, a pessoa às vezes ela não pensa o que vai atrelar mais a vida dela. Então se ela já não começa a reservar uma parte, já pensando no futuro, esquece. Exatamente. Então, gente, olha aí, o que mais trava a pessoa é visão. Porque se você não tem visão, meu filho, você não vai ter dinheiro nem para pagar o McDonald's, né? Mais difícil. Ô, Pedro, de lá para cá, nessa tua trajetória de advogado, servidor público e agora de empreendedor, né? De lá para cá, o que você mais aprendeu? Qual foi a maior lição que você teve até hoje? Pessoas. Eu acho que lidar com pessoas é o grande desafio de todo mundo, né? Quando eu me formei e entrei para advocacia, eu comecei lidando com quem? Com pessoas e pessoas com problemas, né? Ninguém procura um advogado porque não tem problema, né? A pessoa procura um advogado porque ela tem um problema.
Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive lidando com pessoas. Depois, quando eu entrei para o serviço público, eu também lidava com pessoas, né? Mas pessoas numa situação bem pior. Mas eu lidava com pessoas. Então, você sentir a dor de uma pessoa é lidar com pessoas. E depois, na vida de empreendedorismo, você também tem que lidar com pessoas. Seja o seu cliente, seja o seu funcionário, seja o seu parceiro de relacionamento com um fornecedor, com o permissionário. Então, você tem que lidar com pessoas. Eu acho que essa relação com pessoas, quando você aprende a lidar, eu até ouvi um podcast de inteligência emocional, quando você aprende essa parte, isso é um balizador da sua vida dali para frente. Quando você aprende a lidar com pessoas, você vai tratar a sua equipe melhor, você vai tratar o seu cliente melhor, você vai entender melhor o seu cliente. Às vezes ele tá falando, eu não quero fazer negócio agora. Mas por que ele não quer fazer negócio? Se você começa a entender o porquê, um pouco da vida dele, você pergunta, mas o que está acontecendo na sua vida? Me explica um pouco. Eu, como atuo também na assessoria de investimento, eu quero saber um pouco da vida da pessoa, porque às vezes realmente não está no momento dela, e aí eu sou o principal pessoa de falar, não está no seu momento. Então eu acho que quando a gente aprende a lidar com pessoas, tudo caminha muito mais fácil, né? A nossa relação no trabalho, a nossa relação em casa, lidar com pessoas, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. Que maravilha. Gente, é o PPP, né? As pessoas é o que move o mundo, né? Exatamente. A gente precisa de pessoas. Não tem como você não viver com pessoas. Exatamente. Vou fazer aqui, um bate-pronto, uma rapidinha com Vamos você. lá. Bora lá, um bate-pronto. Um hábito que é o que vem na sua cabeça, tá? Um hábito que mudou na tua vida. Futebol. Eu adorava jogar futebol, adorava assistir futebol. Eu já não consigo mais com tanta afinidade. Um porque eu me machuquei e um porque eu não consigo mais tempo, às vezes, pra ficar assistindo. Então, de bate-pronto, você falou futebol. Futebol. Empreender ou estabilidade? Empreender sempre. Sempre, né? Dinheiro compra liberdade? Uma parte. O que vale mais, visão ou coragem? Eu acho que a visão te dá coragem, né? Mas às vezes você pode ficar... Coloca na planilha, faz conta, tudo, mas se você não tiver aquela pingo de coragem pra ir lá e fazer, você não sai eu penso que existe uma barreira, né? A pessoa ela pode fazer conta, pode estar tudo ideal, mas ela fala, mas e se, né? Então você tem que ter coragem de, às vezes, abandonar os números e fazer. Arriscar, né? Arriscar, porque precisa arriscar um pouquinho, né? A veia empreendedora é risco. Né? Você nunca sabe se amanhã as pessoas vão entrar na sua loja, vão te chamar no seu serviço. O empreendedor é risco. Ele nunca sabe o dia de amanhã. O planejamento, a visão ajuda. Mas se ele não tiver a coragem de abrir a porta dele todo dia, de tratar bem as pessoas, de fazer a publicidade dele, ele nunca vai ter como prosperar. Então eu acho que a coragem move também. Maravilha. Uma palavra que define sucesso hoje para você. Sucesso hoje? Vamos falar com a coragem, né? Eu acho a coragem de tomar novos desafios e tudo mais. Exatamente. Agora, vamos lá, vamos fazer uma viagem, nós dois agora. Beleza. Tá, bora lá, vamos viajar, hein? Vamos imaginar, Pedro, que você tem a oportunidade de tomar um café, de sentar e tomar aquele café gostoso. E você vai convidar uma pessoa, seja nesse plano ou no plano já, que não esteja mais aqui. E essa pessoa, você vai fazer 2 perguntas para ela, né? Ela vai te responder, né? Qual o conselho que ela vai te dar e o que ela te perguntaria? Quem seria essa pessoa e qual o conselho que ela te daria e o que ela te perguntaria hoje, Pedro? Nossa, difícil essa daí, viu? Essa é difícil. Eu gosto sempre de pensar, quando a gente fala de pessoas, de uma pessoa empreendedora. Que é alguém que está no nosso meio hoje e que teve a coragem de arriscar lá atrás. E eu gosto de escutar muito podcast, né? Então tem alguns podcasts que eu escuto... Não, você precisa dizer a pessoa. Não, então, o podcast que eu escuto são de pessoas que saíram às vezes do nada e criaram grandes empresas, né? Então eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de escutar, é o Flávio Augusto. Nossa, é demais. Ele é sensacional. Saiu do nada e criou uma gigantesca. Outra pessoa que eu gosto bastante também, né, é o dono do banco onde eu trabalho assessoria, que é o André Esteves. Ele começou como estagiário no banco, né, no livro lá dele é muito bom. E hoje é dono do banco, né, um dos donos do banco. Então, assim, eu acho que se eu pudesse estar de frente com essas pessoas, isso é sensacional, né? O que você acha que o Flávio Augusto te perguntaria e qual o conselho que ele te daria? O que ele me perguntaria é quais são os 6 números da Mega Sena. Ele é bem atrevido. Eu acho que ele me perguntaria.
Quais são os seus... Lotérica, tu me pergunta, quais são os seus números da Mega Sena? Então, eu acho que ele perguntaria isso, né? Agora, o que eu perguntaria pra ele é da onde veio a inspiração, a coragem para ele fazer tudo que ele fez, né? Eu acho que é o que você me perguntou, né? Visão ou coragem? Eu acho que eu perguntaria isso para ele. Visão ou coragem? O que você acha que valeu mais na sua trajetória? Acho que é uma boa pergunta. E o que ele te responder? Não sei. Aí a gente tem que perguntar para ele. Chamei ele aqui para perguntar para ele. Porque se você tem o Flávio Augusto, como eu também gosto muito dele, cara, eu tenho uma vontade de conhecer os três. Flávio Augusto, muito bom. Joel J, muito bom. E Thiago Brunet. Legal. Pra mim, eles são referências. São. Pra mim, assim, em termos de empreendedores, de mestre. Tem hora que eu maratono. Eu maratono podcast, pego esses nossos aqui e ainda assisto dele. Fico o final de semana inteiro assistindo eles, né? Eu aprendo muito. Legal. Às vezes eu não consigo estar sentada assistindo. Mas você assistindo ele e sabendo essa veia empreendedora que ele tem, né? Porque ele não chegou, o cara foi tão atrevido que ele vendeu a empresa dele, ele foi lá e comprou a empresa dele. O cara é muito foda mesmo. O que você acha que ele te perguntaria? Qual o conselho que ele te responderia? Eu acho que conselho talvez seriam 2 que ele daria, né? O primeiro nunca tenha medo de arriscar, né? Porque se a gente não arrisca, a gente nunca vai saber o que tem depois da porta, né? Se a gente não abre ela, a gente sempre vai ficar pensando, mas vai que tem um buraco lá, eu caio. Mas se a gente abrir, às vezes pode ter uma coisa muito boa. Então nunca tenha medo de arriscar. E a segunda coisa que eu acho que ele poderia dar de conselho é a questão do seguinte, a questão das pessoas, né? De lidar com as pessoas, de você trabalhar cada vez mais com isso. Porque ele é um comunicador. Então ele precisa chegar até as pessoas. O treinamento de venda dele, né, é exatamente isso. Ele conseguir passar para o vendedor se conectar com a pessoa que ele está tentando fazer a venda. Eu acho que a venda é você conseguir concretizar um sonho na pessoa que você está do outro lado da linha ou do outro lado da mesa, né? É você conseguir mostrar para ela aquela imagem e ela concretizar aquilo na cabeça dela como um sonho, um objetivo que ela vai cumprir, seja em qualquer área. Então acho que esse é melhor, talvez seja o conselho que ele daria. Eu acho também, viu? Porque acho que a sua história e a dele são muito paralelo, né? Porque vocês vendem coisas intangíveis. Ele vendia curso de inglês. Exatamente. Né? E não sabia falar inglês. Né? Eu conheci a história que de tanto eu ouvi ele, eu terminei pegando parte, né? Da história dele. Mas que legal, né? E assim, eu acho que é o prazo. Quando a gente vende um produto, a pessoa tá vendo, ela pega, ela sente e tudo mais. Quando a gente vende alguma coisa de longo prazo, aí você tem que conseguir se comunicar perfeitamente com a pessoa, com o seu cliente. Exatamente. Porque a pessoa não consegue ver aquilo lá. Não. Ela não consegue enxergar e aquilo lá demora. E aí, se você não conseguir mostrar que vale a pena, esquece. Ela não vai. Exato. Ela não vai. Que maravilha. Curtiu esse podcast? Bate-papo? Foi muito bom. E a esposa? Da hora? Como ela chama a sua esposa? Maria Isabel. Maria Isabel. Curtiu, Maria Isabel? Tá assistindo aqui, hein? Você viu como ele fala bem? Muito bem. Não é tão bem. Muito bem. Recadinho, como é que as pessoas encontram você? Fala aqui para o pessoal aqui de casa. Vamos lá. Primeiro, se as pessoas quiserem alguma coisa na Lotérica Sorriso, né? Então a gente fica no Tauxissu aqui em Marília mesmo, né? Na cidade de Marília. Mas as pessoas conseguem na rede social, através do @Lotérica Sorriso no Instagram, conseguem achar a gente, comprar bolão online com a gente, consegue fazer algum tipo de pergunta, acompanhar os resultados dos jogos, para quem gosta da parte de loterias, né? Okay. Agora, quem quer saber um pouco mais na parte de planejamento financeiro, investimento através de consórcio, aí tem a Plan4U. É @Plan4U, Plan 4U, BR, né? Lá no Instagram, é só procurar lá, vocês acham. Lá eu tenho bastante vídeo falando um pouco do conceito, um pouco de como as estratégias e tudo mais, né? Mas aí manda uma mensagem, a gente uma reunião, eu explico para vocês como fazer, né? Explico qual a melhor maneira, explico qual é a melhor administradora para fazer cada um dos itens. E aí, eu acho que tirar o planejamento do futuro do papel começa assim. Entrar lá, falar com a gente, marcar uma conversa e eu te mostro como tirar esse plano do papel. Quando você fala que a gente marca uma reunião, seria presencial ou você também faz atendimento online? Não, Brasil inteiro. Tem gente que gosta do presencial, né? A pessoa gosta de sentar, tomar um café e tudo mais. Agora tem gente que o tempo não permite isso, né? E nem a distância. Exatamente. Então, se a pessoa quiser fazer online, eu faço. Lógico que a gente sempre faz uma triagem prévia.
bate um papo no WhatsApp para entender um pouco da pessoa e tudo mais. A partir disso, começou a fazer sentido a gente chamar com uma conversa, uma reunião, ou online, ou presencial, para bater esse papo. Ai, que bacana. Eu quero agradecer muito a sua presença. Dizer que eu curti muito. Eu aprendi muito. Eu espero que vocês de casa tenham aprendido, tenham anotado. Eu fiz algumas pequenas aqui, as anotações, né? Que às vezes eu quero ouvir, eu quero anotar, sabe? E é gostoso isso. Olha, eu ficaria... Você é um convidado que eu ficaria horas conversando com você, porque eu gosto muito desse conteúdo. Esse é um conteúdo que, para mim, me enriquece muito. Eu quero agradecer muito a sua presença. Que bom que você curtiu o nosso podcast. Não, foi muito bom. Eu que agradeço pelo convite, de estar aqui, poder falar um pouquinho com você. Foi muito bom, gostei mesmo. Ai, maravilha, viu? Hoje a gente entendeu, gente, que empreender não é apenas abrir empresas, né? É ter coragem de mudar, enxergar oportunidades e construir algo com propósito e visão. Você mostrou, Pedro, que inovação não depende do segmento, né? Ele depende de mentalidade, de visão. Porque se não tem mentalidade, não tem visão, meu filho não vai ter dinheiro. Não vai ter nada. Vai ter só boleto para pagar. Tem que ter boleto bom. Tem que ter boleto bom. Muito, né? E mais do que isso, você trouxe uma reflexão sobre futuro, que precisa planejar. Exato. Precisa planejar para construir um patrimônio. Senão, né? Hoje a aposentadoria, hoje não dá para sobreviver. Não. Se você for uma pessoa que é doente, né? Dependendo da qualidade de vida que você viva hoje, você vai ter doenças psicossomáticas e outros tipos de patologias que vai comprometer aí 60% do seu salário, da sua aposentadoria. Sim. E hoje a gente não consegue viver só com 40% do que a gente ganha, né? E o planejamento não tem idade, viu? A pessoa ela pode começar com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, porque essa linha do tempo, né? Se a gente faz do jeito certo, eu tenho 50 anos, não é pra mim. Porque com 65 anos você precisa de dinheiro ainda. Exatamente. Eu tenho 60 anos, não é pra mim. Porque com 75 anos você precisa de dinheiro ainda, né? Então, acho que assim, isso vale pra qualquer idade. Pra qualquer idade. Então, fica aí essa dica aí, investimento, esse consórcio, planejamento que o Pedro trouxe com muita maestria, esse entendimento, é pra todos nós. Você é ser humano, tá vivendo, tá respirando. Você precisa pensar sobre isso. E antes de eu me despedir aqui do Pedro, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a revista e portal Mães e Filhos, o Boticário Marília, HEK Eventos, Dr. Ricardo Ortega e a DM Clinic Salon. E aos nossos amigos bastidores aqui, que é o professor Henrique Ned Maia, o diretor, que é o Marcos César, o Júlio Sinatório. Sem eles, gente, nada disso aconteceria, porque eles são os nossos bastidores, eles que levam todo esse nosso material para que você possa anotar, para você poder assistir aonde você quiser. E você que ficou com a gente até aqui, faz uma gentileza, compartilha, salva, compartilha para todos os grupos, para todo mundo que precisa entender, compreender sobre consórcio, sobre investimento, sobre essa nova modalidade de lotérica, porque sobre trazer as raízes. Tudo isso vai te ajudar, vai nos ajudar, fazendo com que a gente dissemine, que esse é o objetivo do nosso podcast, disseminar informação e conhecimento. E você trouxe com muita maestria isso para nós, viu, Pedro? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer um brinde? Vamos. Bora brindar, então. Aqui, ó. Quem assiste Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.